capítulo 2 abre da Seguridade Social. Artigo 194 da Constituição Federal. Artigo 194 da Constituição Federal. Da Seguridade Social. Capítulo 2º do título 8º da Constituição Federal de 88. Bom, a partir dali, muitos outros direitos sociais não previstos lá no artigo 6º e no artigo 7º da Constituição passam a ser tratados. E a Seguridade Social passa a ter um papel fundamental na distribuição de renda e de serviços no Brasil. E ela vem conceituada, isso aqui é sempre uma questão muito certa em concurso, está no edital de concurso de vocês, ela vem conceituada no artigo 194 como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, com vistas a garantir o exercício dos direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, com vistas a garantir o exercício dos direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Trata-se, portanto, de um amplo e complexo sistema de proteção social contra a ocorrência de riscos sociais. O que seriam riscos sociais? Riscos sociais são contingências da vida que colocam o sujeito numa situação de vulnerabilidade. Contingências da vida que colocam o sujeito numa situação de fragilidade. E estas contingências da vida podem fragilizar o sujeito no seu aspecto físico, psíquico, mental. Podem fragilizar, portanto, a saúde do sujeito. E quando isto acontece, o Estado deverá dar a cobertura a partir da Seguridade Social, mas dentro do direito à saúde. Quando a fragilidade atinge este aspecto, a proteção dar-se-á sob esta modalidade. Mas pode ser que esta fragilidade, este risco social que coloca o sujeito numa situação de vulnerabilidade, seja de caráter econômico, seja de caráter sociológico, seja de caráter material. A pessoa está numa situação de ausência de recursos necessários para manter o próprio sustento. Ou precisa de incentivos para crescer na sua vida profissional. E aí se abrem vagas em universidades, abrem-se cotas em concursos públicos. Aqui estamos no plano da assistência social. E pode ser que este risco social refira-se, esta contingência da vida que coloca o sujeito numa situação de vulnerabilidade, refira-se ao aspecto do seu trabalho. Ele se autossustenta a partir do seu trabalho, ele provê o próprio sustento com o trabalho, ele provê o sustento seu e da sua família com o seu trabalho, mas pode ser que ele esteja numa situação de impossibilidade de trabalhar, ou que ele esteja numa situação de idade avançada e já dificulte o acesso ao mercado de trabalho. Pode ser que ele já esteja com um largo período contributivo que o contemple com uma possibilidade de afastar-se e receber algo. Quando o risco social aflige o trabalhador e sua família,
nós estaremos no campo da previdência social. Então nós temos um amplo e complexo sistema de proteção social, denominado Seguridade Social. Conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade com vistas a assegurar o exercício dos direitos relativos à saúde, à assistência social e à previdência social. Notem que a Constituição Federal coloca que a Seguridade Social é de responsabilidade dos poderes públicos e da sociedade. Existe uma equiparação aqui de responsabilidades sobre a assistência social. Esta equiparação de responsabilidades irá refletir no modo de financiamento deste amplo e complexo sistema de proteção social. Porque, evidentemente, para termos um serviço de saúde adequado, para termos uma prestação ou serviço social adequados, para termos uma previdência social equilibrada, nós temos que ter fontes de financiamento. E tanto os poderes públicos financiarão, a partir de recursos provenientes dos seus orçamentos, quanto a sociedade financiará, a partir do pagamento de tributos, especialmente aqui de contribuições sociais, cujo conceito analisaremos mais a seguir. Notem, então, que este amplo e complexo sistema de proteção social visa proteger os indivíduos no aspecto de saúde, de carência de recursos materiais e de vulnerabilidades laborativas relacionadas ao trabalho. Diante disso, é muito cobrado em concurso o conhecimento acerca das características de cada um destes três direitos. O direito à saúde apresenta-se de uma forma. O direito à assistência com outros atributos. E a previdência com os seus específicos conceitos e características também. O direito à saúde, na Constituição, vem previsto ali no artigo 199, no artigo 200, artigo 198. É um direito de todos e um dever do Estado. É um direito de todos e um dever do Estado. Para ter acesso aos serviços de saúde, cujo regulamento está na Lei 8.080, de 1990, que é a Lei do Sistema Único de Saúde, o SUS, não há qualquer tipo de discriminação aqui no sentido positivo da palavra. Não há qualquer tipo de condicionamento prévio, de distinção. Não é preciso ser pobre, ser rico, ser socialmente bem-sucedido, mal-sucedido, ter condição econômica razoável ou não, independentemente de qualquer condição aqui, é um direito de todos. Por isso a saúde pode-se dizer universal. Universal no sentido de que ela dirige-se igualmente a todos. O acesso é igualitário ou o não acesso é igualitário. Os serviços disponíveis estão disponíveis a qualquer um, desde que, evidentemente, seja atendida a ordem de atendimento que se estabelece. Existe uma ordem, por isso as filas, por isso as fichas de atendimento, mas dentro disto o acesso é igualitário. Um serviço que não existe para os pobres não existirá para os ricos no acesso público. Claro que aí vocês podem vir com algumas ideias que traduzem algo diferente. Ah, mas quem paga plano de saúde é mais bem atendido, é melhor atendido do que aqueles que não pagam plano de saúde. Perfeito.
Mas aí nós já estamos falando de uma saúde privatizada que é permitida pela Constituição e não da saúde pública. Mas há serviços de saúde que somente o SUS realiza, somente o SUS presta. E aí todos terão direito igualitário de acesso. O que eu quero dizer com isso é que não há na Constituição qualquer condicionante social, econômica para o exercício pleno do direito à saúde. Eu não estou dizendo que esta universalidade signifique que a saúde é prestada integralmente, sem falhas e sem defeitos. De maneira alguma eu diria isso. Existem problemas, existem defeitos, existem falhas. O que eu estou dizendo é que ela é, em princípio, universal. Consequência desta característica é o fato de que este é um direito que, para ser exercido, prescinde da situação tributária e contributiva. Dispensa a comprovação de contribuições. Ele é um direito que se exerce com caráter não contributivo. Isto é, não se exigirá do cidadão que se dirige a um posto de saúde que ele demonstre a regularidade da sua situação tributária. Não se exigirá dele a comprovação de ter contribuído para o sistema para que ele possa ser atendido pelo sistema de saúde. Ele é não contributivo neste aspecto. Jamais estarei dizendo com isso que não haja uma fonte de financiamento para isso aqui. E que não haja contribuições que se destinem a este financiamento. Evidentemente que sim. Mas são contribuições devidas por todos. Mas na hora do atendimento, aquele que se dirige pode jamais ter pago uma única contribuição. Isto é irrelevante. Ele ter pago ou não ter pago uma contribuição é absolutamente irrelevante na hora da prestação deste serviço. Então ele se exerce com caráter não contributivo. Esta informação ela é muito importante porque muitas questões de concurso estão aqui. E vocês já vão entender o contexto quando abordarmos os três direitos em comparação. Então aqui nós temos um direito à saúde universal, decorrente da Seguridade e não contributivo quanto ao seu destinatário. Há financiamento? Evidente. Porque se a Seguridade Social será financiada pela sociedade e pelos poderes públicos, e ela é o gênero e a saúde é uma espécie, é evidente que os recursos destinados à Seguridade, em parte, destinar-se-ão à saúde. Bom, a própria CPMF, que se quer recriar, se pretende recriar agora, seria uma contribuição social sob movimentação financeira para justamente gerar recursos para a área da saúde, para a pasta da saúde. Então, existe financiamento, mas não se exige este financiamento direto por aquele que se candidata ou que está para ser atendido pelo serviço de saúde. Pois bem. Dentro desta gama complexa de proteção social, existem ainda riscos sociais que afligem o sujeito na sua condição social e econômica. O sujeito se encontra numa situação de vulnerabilidade econômica, de vulnerabilidade social, de carência de recursos materiais mínimos para a manutenção do seu sustento ou para que possa gerar este recurso mínimo acesso a determinadas circunstâncias. Estamos aqui falando do plano da necessidade. O artigo 203 da Constituição Federal diz que a assistência social será prestada a quem dela
demonstrar necessidade. Necessidade é a palavra-chave na assistência social. É com ela que vocês devem preocupar-se. Necessidade é a palavra-chave. Falou em assistência, falou em necessidade. Necessidade aqui, leia-se, porque o sujeito pode ter necessidade de um atendimento à saúde. Necessidade aqui com o significado de carência de recursos materiais. Carência de recursos materiais mínimos para a manutenção do próprio sustento ou para ter acesso a determinadas circunstâncias. Por exemplo, eu posso ter um contexto familiar em que eu não seja miserável. Portanto, boa parte dos benefícios ou serviços assistenciais não me alcançariam. Mas mesmo a minha família tendo condições de me sustentar com alguma dignidade, eu não conseguiria pagar por um curso superior. E sabemos que a competitividade nas universidades públicas é muito grande, muito alta, e normalmente são contemplados com as vagas aqueles que têm condições de pagar um curso de ensino médio, ensino fundamental de alto nível. Pessoas que vêm com uma escolaridade mais avançada por terem podido pagar. Mas então eu estou numa situação em que a minha família não é miserável, no sentido estrito, não vai ganhar um Bolsa Família, não vai ganhar um benefício assistencial de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas, se eu não tiver algum tipo de benefício assistencial, eu não vou conseguir cursar um curso superior. Aí existe o ProUni. Criaram o ProUni. Demonstrando não possuir meios para custear o ensino superior, ele será custeado pela pasta da assistência social, no caso, o ProUni, a cargo da União. A necessidade é a palavra-chave. E já que estamos falando de indivíduos que não possuem os recursos necessários para manter o próprio sustento, ou de tê-lo provido pela própria família, naturalmente, temos que concluir que este é um direito que se exerce com caráter não contributivo. Por quê? Se o sujeito contribui, se ele pode contribuir, normalmente ele já não estará numa situação de necessidade de assistencialismo. Não se exige a contributividade do candidato ao serviço ou benefício assistencial. É irrelevante essa circunstância e, às vezes, até o fato dele contribuir o exclui da proteção assistencial. Um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742, de 93, por exemplo, o LOAS, conhecido como LOAS, só vai ser concedido a quem não contribuía. A quem não é contribuinte. Porque se for contribuinte e estiver numa daquelas situações amparadas pela lei orgânica, certamente terá uma proteção pela via da Previdência Social. Não precisará da assistência. Então é um direito que aqui sim se assemelha ao direito à saúde, no aspecto da não contributividade para o seu exercício. Ele se diferencia quanto ao destinatário, quanto ao alcance. O direito à saúde é de todos, indistintamente, indiscriminadamente. O direito à assistência social é de alguns, é dos necessitados, daqueles que precisam demonstrar a necessidade. Bom,
Dentro do mundo da assistência, tem uma situação que será objeto dos nossos estudos, porque é exigido pelo edital. Trata-se da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742, que regulamenta o artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal. O artigo 203 fala da assistência, diz que é para os necessitados, prevê vários objetivos para a assistência social, destacando-se o do inciso 5º, que diz o seguinte: um dos objetivos da assistência é a garantia de um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal aos idosos e portadores de deficiência que, na forma da lei, demonstrarem não possuir os meios necessários para prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. É garantido um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo mensal aos idosos e portadores de deficiência que, na forma da lei, demonstrarem não possuir os meios necessários para manter o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Então, a Constituição prevê um direito, uma garantia, de que idosos, não sei quem são, portadores de deficiência, não sei quem são, que demonstrem situação de miserabilidade, que eu não sei o que é, terão direito a um salário mínimo mensal. Idosos, portadores de deficiência, miseráveis, na forma da lei. Que comprovem isto na forma da lei. Mas então eu precisava de uma lei, porque esse inciso não tem como gerar repercussão imediata, porque, em primeiro lugar, ele não define quem é idoso. Ele não define quem é o portador de deficiência. E ele não define o que significa não possuir os meios necessários para prover o próprio sustento. Eu tenho 3 elementos essenciais aqui que precisam ser regulamentados por lei. Trata-se, portanto, esta norma constitucional, dentro de uma classificação historicamente consagrada no direito brasileiro, do professor José Afonso da Silva, de uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela só produzirá os seus efeitos quando a lei infraconstitucional regulamentar o seu conteúdo. Pois bem, veio a lei. A Lei Orgânica da Assistência Social, 8.742/93. Esta Lei Orgânica da Assistência Social nos definiu estes 3 conceitos. Quem será o idoso? Quem será o portador de deficiência? E qual o critério econômico de miserabilidade apto a ensejar a concessão desta prestação continuada de um salário mínimo mensal? Lembrando, benefício destinado aos não contribuintes. Não se exige contributividade, se exige a demonstração da necessidade e dos demais pressupostos, idoso e portador de deficiência. Esta lei orgânica é objeto da nossa prova, ela está no nosso edital, e nós, quando analisarmos os benefícios por incapacidade da Previdência Social, abriremos um parêntese para tratarmos da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas, por hora, eu já vou antecipar algumas situações que aconteceram para depois entrarmos nos procedimentos, como é que se paga, perícia, enfim. Esta lei estabeleceu o conceito de idoso, de portador de deficiência e o critério de miserabilidade, o critério econômico. Este critério econômico hoje enfrenta problemas sérios, porque num primeiro momento o Supremo Tribunal referiu que o critério previsto na lei era legítimo, era válido, era constitucional. E recentemente, no ano de 2013,
2014, 2013, se não me engano, o Supremo Tribunal Federal reviu este posicionamento e passou a entender que o critério econômico previsto na lei é inconstitucional. Então nós vamos falar sobre isso e voltaremos a este assunto com mais detalhamento quando analisarmos na Previdência Social os benefícios por incapacidade, quando abriremos então um parêntese para falarmos dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social. Vou encerrar este bloco aqui, daqui a pouco a gente retoma para falarmos destes 3 conceitos e seguirmos ainda na análise das características da Previdência Social dentro da Constituição. Ok? Até daqui a pouco.